Graus de Liberdade. Meu nome é Cássio Siqueira e nesse vídeo nós vamos continuar abordando o assunto de estabilidade central e das funções do tronco. Como o Fábio disse no outro vídeo, a gente mudou um pouco o sistema de edição dos vídeos. A gente vai deixar vídeos mais longos, mais corridos, o que vai dar um pouco de fluxo, mas também vai mostrar muito os nossos vícios de linguagem, as pausas que a gente dá para pensar, os malditos mas então já peço desculpa se isso aconteça, espero que não atrapalhe a qualidade. Então, entrando no tema de estabilidade central, é interessante notar que no Brasil os cursos de graduação em fisioterapia têm como meta, como objetivo, formar profissionais generalistas que possam atuar em qualquer área. Mas o que a gente acaba observando é que os profissionais são formados num nível pré-especialização. Assim que ele se forma, ele busca logo um curso de especialização e vai se especializar numa determinada área. E aqui não estou emitindo nenhum julgamento, é interessante que tenha especialistas, não é ruim ser especialista, mas o que acaba acontecendo é que em pouco tempo a pessoa, o fisioterapeuta formado, ele já está especialista em uma área e acaba esquecendo um pouco as outras. E o que isso tem a ver com o tema desse vídeo? É que o tronco, ele é sede de muitas funções orgânicas importantes. Por exemplo, a respiração, a função digestória, a função excretora e a função motora. Então todas essas funções acontecem juntos e o tronco é algo muito importante para que essas funções sejam executadas. E o papai do céu ia ser um cara não muito esperto se para cumprir cada uma dessas funções a gente tivesse que executar um padrão de movimento. Na verdade não, todas essas funções acabam ocorrendo da melhor maneira se a gente fizer um único padrão de movimento que seja melhor. E esse padrão de movimento é um padrão que tenha alinhamento postural e estabilidade. Basicamente isso. Isso acontecendo, a gente vai ter uma boa função respiratória, uma boa função digestória, uma boa função de continência ou de excreção e uma boa função motora. Então, tudo se acontecer de uma determinada maneira bem feita, tudo vai funcionar junto. Então, é comum que o fisioterapeuta que trabalha em enfermaria, em UTI, na parte respiratória, ele olhe para o tronco e enxerga um pulmão e vai enxergar a função respiratória e vai esquecer um pouquinho das outras funções. É comum que o fisioterapeuta da saúde da mulher olhe para o tronco pensando em períneo, em bexiga, em função urinária. E o fisioterapeuta da ortopedia vai olhar para o tronco e enxergar um disco intervertebral, uma hérnia de disco, como estabilizar o tronco. Mas tudo isso acontece da mesma forma e existem alguns estudos clássicos e famosos até que relacionam muito hérnia de disco, a incontinência urinária, hérnia de disco, a disfunção respiratória. Então tudo isso acontece da melhor maneira. Como exemplo, se eu tiver um mau alinhamento postural, uma estabilidade ruim, eu posso diminuir a expansibilidade do meu tórax e atrapalhar minha função respiratória. Eu posso com isso botar carga mecânica mesmo em cima das minhas alças intestinais e atrapalhar o fluxo digestivo. E eu posso atrapalhar a função da musculatura do períneo ou ter uma dificuldade de eliminação de urina e fezes, ou o contrário, ter uma incontinência. E para a gente entender as funções do tronco, a gente precisa entender que o tronco tem dois grandes componentes bem diferentes um do outro. Um é o tórax e o outro é o tronco inferior, o abdômen. O tórax tem por característica justamente a caixa torácica. E a caixa torácica, ela tem a grande função de permitir diminuição da pressão interna. E é assim que funciona a respiração. A gente, para diminuir a pressão dentro de um compartimento, precisa expandir as paredes desse compartimento. Com isso a pressão interna diminui e é assim que o ar entra quando a gente respira. Para isso funcionar direitinho, a gente deve fazer com que a gradil costal, que o tórax, ele se expanda em todos os sentidos. Ele tem que se expandir no eixo antero-posterior, lateral-lateral e crânio-caudal. Aí o ar consegue entrar de maneira adequada. Agora, para o tórax executar essas funções direito, ele precisa conversar muito bem com o abdômen, porque se o tórax tentar negativar a pressão e o abdômen não funcionar de maneira adequada, ele pode, por exemplo, sugar o abdômen. Vou tentar simular aqui para vocês isso daqui. Quando isso acontece, o tórax se expande anteroposteriormente, se expande lateralmente, mas ele suga o diafragma e diminui o diâmetro crânio-caudal.
Com isso, a ventilação não é a mais eficiente porque você não aumentou todos os volumes e isso acaba interferindo na pressão intraabdominal. Se a gente lembrar do último vídeo, quem não viu o último vídeo, recomendo que vejam, do Fábio, ele diz a importância da pressão intraabdominal. Para que a gente tenha uma boa sustentação postural, é importante que a pressão intraabdominal seja aumentada, positiva, óbvio que não muito forte, mas mantida ao longo do tempo. Para que eu tenha uma boa estabilidade do eixo do meu corpo, a pressão intraabdominal deve ser mantida por músculos profundos. Quem vai trabalhar nessa postura, na manutenção dessa função, é o músculo diafragma, transverso do abdômen e o assoalho pélvico. Esses músculos são músculos de característica postural, são músculos profundos que geram pouca força, mas são muito resistentes à fadiga. Eles devem contrair de forma suave, mas fazendo o oposto do que o tórax deve fazer, que é diminuindo as laterais, o teto e o assoalho, diminuindo o volume desse compartimento para gerar aumento de pressão. Com esse aumento de pressão, como o Fábio disse, eu tenho uma facilidade na extensão do tronco, na ação antigravitária. Isso feito, eu garanto estabilidade. Para que eu tenha estabilidade, eu tenho que pensar no conceito de manutenção, de constância. Então não existe estabilidade se eu ficar variando essa pressão. Então, pressão intraabdominal, ela deve ser mantida. Então, mesmo durante o ciclo respiratório, inspiração, expiração, a pressão intraabdominal deve se manter a mesma. Se eu tenho, então, condições, habilidade e capacidade de manter essa pressão intraabdominal utilizando os músculos profundos posturais durante todo o tempo, eu vou ter uma melhor mecânica respiratória, porque meu tórax aí sim vai conseguir expandir em todos os diâmetros. Eu vou ter uma função postural e motora boas, então estou preservando lá minha coluna, meu disco intervertebral. E eu vou ter o assoalho pélvico com tônus basal, que é suficiente para garantir uma continência. Se por acaso tiver aumento de demanda, a bexiga mais cheia, esse tônus tem que aumentar um pouquinho, mas eu já parto de uma pré-ativação. De maneira suave, não aquela ativação rígida, feita por músculos superficiais. A partir daí, desse bom tônus postural, eu utilizo os músculos superficiais, no abdômen, por exemplo, os oblíquos e o reto abdominal, para gerar movimentos em torno desse eixo que foi conquistado. Então vou ter boa qualidade de movimento, bom controle postural, boa estabilização dos segmentos vertebrais, vou conseguir ter uma boa função respiratória, uma boa função digestória e consigo conter ou eliminar urina e fezes. Então, para que eu tenha uma boa função de tronco, eu dependo do funcionamento harmônico entre tórax e abdômen. E aí, uma pequena crítica a uma técnica, a uma conduta que está na moda ultimamente, que é a ginástica hipopressiva, que prega que você deve diminuir a pressão do abdômen. É justamente o mecanismo que eu tinha falado. Quando a gente diminui a pressão intraabdominal, sugando o abdômen através do tórax, o que acontece é que, por mais que eu consiga nessa situação ativar a musculatura abdominal e de assoalho pélvico, eu estou diminuindo a pressão intraabdominal e eu dificulto muito a minha estabilidade postural e acabo atrapalhando todas essas funções que a gente comentou. Então, finalizando esse tema, para que a gente tenha boas funções do tronco, e o tronco executa muitas funções, eu dependo de uma boa conversa entre tórax e abdômen, eu dependo que o abdômen tenha pressão intraabdominal de forma suave, executada por músculos profundos, e aí eu libero o tórax para se expandir em todos os diâmetros e executar uma boa respiração. Com isso eu estou preservando todas essas funções do tronco. Então, espero que vocês tenham gostado, um vídeo curto, mas cheio de conteúdo. Qualquer coisa pode mandar dúvidas e comentários aí no YouTube, no Facebook. Não esqueçam de dar um like, de curtir de seguir nosso canal, de curtir nossa página no Facebook e até o próximo vídeo.